Então, pessoal, começando então a aula de hoje, tá? Eu queria começar com os recados. Então, lembrando que hoje vence a atividade 1, questionário, tá? Ontem eu fiz um levantamento de quem tinha feito, a quantidade de tentativa, e eu compartilhei no e-mail de vocês, tá? Eu mandei para o e-mail que estava cadastrado no SIGA. Eu vi que a maioria dos e-mails cadastrados no SIGA é o e-mail pessoal de vocês, sem ser o @unemate, é o e-mail Gmail, Hotmail de vocês. Então, deem uma olhadinha, tá? Deve ter chegado nesse e-mail como se fosse um relatório de quem fez, quem não fez, né? E ainda está faltando, acho que 8 pessoas fazerem pelo menos uma tentativa no questionário, porque até então não fez nenhuma, tá? Tem algumas pessoas também que me relataram que fez a primeira tentativa e o SIGA não liberou a segunda tentativa. Então, nesse caso, eu peço que entre em contato comigo, professor, eu estou tentando aqui e não está abrindo a segunda tentativa, porque eu vou gerar um, um questionário manual, digamos assim, eu peço para o sistema gerar para mim 10 perguntas, eu mando em PDF no e-mail, e o aluno me responde com as respostas para eu poder fazer o lançamento manual até amanhã, das notas, tá? Então, se fizer, se pedir ainda hoje, tá? Amanhã já vence o prazo, e tanto na administração quanto no direito, né, a perda de prazo, ela gera um impacto aí significativo, tá? Então, eu tenho avisado, tenho pedido, né, assim, não deixa para a última hora, porque a internet não vai funcionar, o computador vai estragar, né, então, assim, procura não deixar para o último prazo, porque senão pode dar problema, tá? A aula de hoje é uma aula até mais rápida um pouco, tá? É uma aula que a gente introduz a unidade 3, e é quando a gente começa também a falar um pouquinho de alguns conceitos da economia, da macroeconomia, microeconomia, e é uma aula introdutória para a próxima, né? Nossa próxima aula vai ser na quarta que vem, dia 26, e essa aula do dia 26 é uma aula extremamente importante, tá? Porque é ela que vai fazer toda a base da nossa disciplina, que vai explicar a questão da curva de oferta e demanda, tá? Então, não que a aula de hoje não seja importante, é porque ela é mais objetiva, ela é mais simples e mais conceitual. A próxima aula que a gente entra nos exemplos práticos da economia, tá? Então, eu vou avançando aqui com a aula. Se tiver alguma dúvida ainda com relação aos questionários e com relação à disciplina, pode ir mandando aqui, tá? Último recado, tem uma questão que eu mandei também dentro desse relatóriozinho que eu mandei ontem por e-mail, que ela será anulada porque não tem resposta correta, tá? Uma aluna do noturno me apontou isso, falou, professor, eu marquei aqui, tive feedback, mas eu não estou concordando muito com essa questão aqui não. E eu revendo a questão, de fato, eu fui fazer uma adequação na questão e acabei deixando, era para ter uma alternativa falsa, eu acabei deixando todas verdadeiras. Então eu coloquei qual questão que era, quem caiu com ela e errou, né, obviamente eu vou anular a questão e tem um ponto atribuído, tá? Para não ser prejudicado. Quem caiu com essa questão e acertou, não vai mudar nada, porque já ganhou o ponto de qualquer forma, tá? Então, como encerra hoje, né, amanhã eu vou fazer esse trabalho de olhar um por um de quem caiu com essa questão, e aí, caso tenha tirado, por exemplo, 90 no questionário e não tirou 100 por causa dessa questão, vai chegar nos 100, tá? Vai ter os 10 pontos a mais. Quem tirou 90, 80, 70, acertando essa questão, a nota não vai mudar, tá? E depois eu vou avisar no grupo, tá? Quem teve a nota modificada por conta dessa anulação. A perder, ninguém vai perder, tá? Então, só tende a ganhar. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução à microeconomia e seus elementos. Né, a gente já vem estudando, já vem falando que a economia ela é um estudo da forma de como as sociedades vão utilizar os recursos escassos para a produção de bens com valor e como vai distribuir esses bens entre pessoas diferentes. Então, esse estudo, né, o objeto de estudo da economia é a escassez, né? Então, se eu tenho algo escasso, como é que eu vou fazer para distribuir, para produzir e distribuir
com a melhor eficiência. Então, a escassez, né, o que é a escassez? Então, numa situação de escassez, os bens, eles são considerados limitados, limitado ao quê? Em comparação com o desejo, com a demanda, tá? Dessa forma, desse modo, é importante que uma economia faça o melhor uso dos seus recursos limitados, ou seja, que os utilize de forma eficiente. Então, se a gente pegar aí essa pandemia que estamos vivendo, álcool em gel, máscara, determinados tipos de remédio que ajudam aí no tratamento da Covid, né, Covid-19, eles não eram tão desejados assim alguns meses atrás. Né? No começo do ano, janeiro, fevereiro, você não tinha essa demanda, então a oferta desses produtos era suficiente, não tornava eles escassos. Com a pandemia e com igual já comentei também, muitas vezes uma reportagem, com talvez uma promoção desses produtos que são mais buscados, há um certo exagero nas pessoas, há um certo, como é que eu falo assim, uma certa preocupação de, isso vai faltar para mim, eu vou lá comprar, né? Então, isso gera um certo desespero, muitas pessoas correm para comprar esse produto e, consequentemente, há um desequilíbrio entre o que é ofertado e o que é demandado, tá? E já a palavra eficiência, ela corresponde à utilização mais efetiva de recurso de uma sociedade na satisfação das necessidades da população. Então, uma economia, ela produz de forma eficiente quando não pode aumentar o bem-estar econômico de um indivíduo sem prejudicar o de outro indivíduo qualquer. Tá? Então, é quando ela não é predecessora, quando ela não tira de um para colocar no outro. Então, quando ela é eficiente, ela atende 2, 3, 4, 5, sem reduzir, sem deixar de atender os outros que ela está ampliando o atendimento. Tá? E é bom lembrar uma diferença conceitual de eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência são os meios, é o meio de campo, é o método, é a forma de se fazer, tá? Eficácia é o alcance do objetivo, então alcançou ou não alcançou, tá? E efetividade, ele é o impacto dessas decisões de eficiência e eficácia ao longo do tempo, tá? Ou ao longo de uma linha histórica. Então, exemplificando ou aplicando o conceito de eficiência, eficácia e efetividade, por exemplo, no futebol, eficiência a gente tem quando um jogo é bem jogado, né, quando os jogadores tocam a bola, não erram passe, fazem a bola chegar o mais próximo do objetivo, que é o gol. Tá? Então, às vezes tem jogador que é muito eficiente, ele não faz gol, mas ele toca a bola, dá passe, desarma, tá? Então, isso é ser eficiente. Eficácia é fazer o gol. Então, o jogador pode ser eficiente o tanto que for, mas dependendo, né, se for um atacante, por exemplo, que não faz gol, ele não é eficaz. Ele pode ser eficiente, mas não é eficaz. Tá? Já, por exemplo, um zagueiro, um goleiro, que a função não é fazer gol, é justamente evitar o gol, né, você não vai dizer que ele é ineficaz porque ele não está fazendo gol. Né? A ineficácia dele vai ser se ele tomar gol, se ele deixar passar uma bola, tá? E a efetividade, ela é o resultado como um todo. Então, não adianta eu ganhar um ou dois jogos de futebol, né, e perder o campeonato. Ou, por exemplo, eu posso ganhar todos os jogos e numa final ir lá e perder o jogo da final. Né? Então, eu posso ter sido eficiente e eficaz o campeonato inteiro, mas eu não fui efetivo, que é ganhar o campeonato. Tá? Isso já acontece bastante aí no futebol, que é uma caixinha aí de surpresa. Tá? Então, esses são os conceitos. E o foco da economia é mais na eficiência e na efetividade, ou seja, nos meios de como ela está produzindo, né? E se isso de fato está chegando nas pessoas, se aquilo que está sendo produzido de fato está chegando ali nas pessoas. Então, diferenciando também alguns conceitos, né, de micro e macroeconomia, com base em Adam Smith e John Keynes. Tá? Então, aqui eu estou trazendo uma economia clássica e uma neoclássica, e pegando os conceitos iniciais da economia e também um dos conceitos mais atuais da macroeconomia. Então, a microeconomia, ela é o ramo da economia que estuda o comportamento das entidades individuais, como mercado, empresa e família.
Adam Smith é considerado o fundador da microeconomia, tendo escrito uma obra de referência chamada A Riqueza das Nações. Tá? Até fazendo uma pausa aqui, eu vou depois postar dentro da nossa disciplina os livros do Adam Smith, do Karl Marx e também do Keynes, tá? Para quem quiser ter interesse, né, quem quiser conhecer um pouco mais, não é leitura obrigatória, tá? Eu quero ver o que o Adam Smith escreveu, eu vou deixar lá para vocês, tá? Eu tenho a licença dessas obras que eu comprei para trabalhar em disciplina, tá, como professor. Então depois eu vou ver se eu posto num cantinho separado lá no final da disciplina, para quem quiser ter acesso a essas obras, tá? Já a macroeconomia, ela estuda o desempenho global da economia, né, como o crescimento econômico, opa, tem um errinho aqui, é de acento, o crescimento econômico, a inflação, o desemprego, o investimento e o consumo global, tá? Então, o John Keynes, ele é considerado o fundador da macroeconomia, tendo escrito a obra de referência a Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro. Então, até mais ou menos final 1880, 1890, 1900, o que predominava no estudo era a microeconomia. Era aquela produção local, uma produção de subsistência, uma produção pequena, com pouco excedente de produção, tá? E comercializado mais localmente. A partir de 1890, 1920, né, com a primeira e a segunda revolução industrial, passou a ter um aumento na eficiência de produção. E esse aumento de eficiência fez com que o comércio, que antigamente era mais local, pudesse ser expandido para outras regiões, pudesse ser expandido para outras nações, para outros continentes, e aí houve uma necessidade de estudar isso com um pouco mais de aprofundamento, tá? Porque às vezes eu poderia ter dois países produzindo o mesmo produto, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, você tinha a Ford nos Estados Unidos produzindo automóvel, e você tinha, por exemplo, a Toyota no Japão produzindo também automóvel. Tá? Então, dois países produzindo, em tese, o mesmo objeto, que seria automóvel. Tá? E aí você tinha países, né, você tinha também a Volkswagen na Alemanha, você tinha, né, a Mercedes também na Alemanha. Então, você tinha, em determinados continentes, a produção de automóveis, e aí você tinha países como o Brasil, Argentina, que precisavam comprar automóvel, né? Ou produzir. Né? E aí você faz a conta. Será que compensa eu produzir esse automóvel ou compensa eu importar esse automóvel? Né? Eu comprar de quem já fabrica, de quem já tem um know-how. Tá? Então, a macroeconomia começou a gerar essas questões, esses questionamentos, e houve a necessidade, né, de também você estudar melhor os insumos de produção. Então, Henry Ford, ele, para vocês terem uma noção, o foco dele era no preço de um automóvel muito barato. Então ele foi o cara que popularizou, que produziu em série, começou a produção em série de automóveis. E antigamente as empresas automobilísticas, ela produzia um carro do começo ao fim. Então cada operário ele começava a montar o carro e ele terminava o carro. O carro era construído por operário. Tá? O Ford, ele mudou isso, ele criou a linha de produção, criou a especialização do trabalho, né? Então, a pessoa que era boa em apertar parafuso era muito boa em apertar parafuso. A pessoa que pintava era muito boa em pintar, né? Então, ela não fazia 20, 30 atividades diferentes. O que instalava o motor, só instalava o motor, né? E com essa especialização do trabalho, ele pôde aumentar a produtividade. Então, por exemplo, se você tinha 10 funcionários e cada funcionário produzia 2 carros por mês, do início ao fim, você tinha aí 20 carros produzidos no final do mês. Tá? Se você tinha 10 funcionários, mas você dividia o processo produtivo em 10 fases, e né, cada um especializado numa fase de produção. No final do mês, ele tinha 60, 70 veículos, porque como cada um fazia a sua parte, né, isso andava de maneira mais rápida dentro da linha de produção. Então, com isso, né, você tinha a mesma mão de obra, a mesma quantidade de funcionários, os materiais eram os mesmos, né,
os bens de capital para produzir as máquinas de solda, tudo eram os mesmos, mas você tinha uma melhoria de produção fazendo a especialização aí do trabalho, tá? E foi isso que o Keynes estudou, né? Como que a gente pode ampliar, otimizar os empregos, os juros e o dinheiro? Foi o questionamento que ele fez, tá? Então, os três problemas da organização econômica, o que, como e para quem, né? Eles refletem o seguinte, tá? Quais os bens a produzir? Então, uma economia tem de determinar quanto deve produzir de cada um dos inúmeros bens e serviços possíveis e quando deverão ser produzidos. Né? Ele responde o seguinte questionamento: devemos produzir, por exemplo, manteigas ou espingardas, tá? Levando em consideração que a mão de obra é escassa em alguns locais. Tá? E aí você tem também que definir. Lembrando, pegando um exemplo aqui da Segunda Guerra Mundial, antigamente os brinquedos eram feitos de latão, né, de metal. E durante a Segunda Guerra Mundial, houve um confisco de vários brinquedos, tá, que foram desmanchados para aproveitar a matéria-prima para poder fazer armamento. Então, você, obviamente, numa guerra, você não vai priorizar brinquedo ao invés de um armamento, né, por conta da necessidade momentânea. Ao segundo questionamento, como são os bens produzidos? Então, uma economia tem de determinar como deve produzir cada um dos bens e serviços, ou seja, a quem ela produz, com que recursos, com que tecnologia, como ela vai produzir isso, né? Quem cultiva a terra e quem ensina a cultivar a terra. Então, esse como os bens são produzidos é o fator determinante, na verdade, para eu saber se compensa eu produzir ou se compensa eu importar, comprar de quem já produz com essa certa eficiência. E o terceiro é para quem os bens são produzidos. Então, uma economia tem de determinar quem irá usufruir dos bens e serviços produzidos. Qual é a distribuição justa do rendimento da riqueza? Então, em países capitalistas, essa distribuição que tem a economia, né, como base capitalista, essa distribuição ela nem sempre é a mais justa, tá? Porque muitas vezes ele vai recompensar, ele vai premiar, na verdade, quem acaba detendo o capital, tá? Quem injeta mais dinheiro, quem trabalha com capital de forma mais eficiente é quem acaba gerando, acumulando uma maior riqueza, tá? Já em países, por exemplo, socialistas, comunistas, né, países que têm o trabalhador como foco da economia, né, como foco do processo produtivo, a distribuição da riqueza, a distribuição, na verdade, do rendimento do trabalho assalariado, ela é feita de maneira mais igualitária. Tá? O problema é que, como a divisão é feita de maneira mais igualitária, quem é detentor do capital, quem é detentor dos meios produtivos, 99,9% das vezes é o governo. Então, você acaba trabalhando para o governo, tá? Como é na Coreia do Norte, como é na Venezuela, como é em Cuba, tá? São países que, na Rússia nem tanto, na Rússia ainda é aquela exceção que eu falei para vocês, né, não é 100%, na Rússia ainda permite algumas atividades como capital, como empresa privada, tá? E por conta disso, né, nesses países que você tem o governo como detentor dos meios de produção, dos meios de capitais, você tem geralmente muitas falhas de mercado. Na Venezuela, que é um país, por exemplo, que tem um petróleo em certa abundância, você tem a falta de vários produtos, como, por exemplo, leite em pó, papel higiênico. Por quê? Porque quem é detentor disso é o governo. E o governo não dá conta, ele não consegue fazer a máquina funcionar de maneira eficiente, até porque ele não tem know-how, ele não conhece as melhores ferramentas, né? Ele é preocupado em governar. Então, por mais que ele tenha uma renca de assessor pendurado, ele não consegue ser tão eficiente assim, tá? Geralmente, esses tipos de governo, eles são eficientes nas áreas de saúde e de educação, tá? Mas ainda assim com uma certa relatividade, porque ele meio que obriga, ele meio que esconde também alguns resultados, ele maqueia alguns resultados, tá? E com isso acaba, muitas vezes, dando uma falsa impressão
que é melhor ou que está mais bem desenvolvido. Tá? Então, algumas formas de resolver esses três problemas econômicos principais. Falando um pouquinho das economias de mercado, as dirigidas e a mista. Então, uma economia de mercado, os indivíduos e as empresas privadas, eles tomam as decisões sobre a produção e consumo. Um sistema de preços, de lucro, de prejuízo, de incentivo, de prêmio, determina o que, como e para quem. Então, a economia de mercado ela está muito associada ao modelo capitalista. Tá? Por quê? Porque um dos princípios, uma das premissas do capital é justamente o livre comércio, né, o deixe fazer, deixe passar, tá? E isso você tem, por mais que às vezes você tenha uma certa intervenção do governo na política econômica, né, nas taxas de juros, nos incentivos, nos subsídios, ainda assim, né, isso é dado como condição ao empresário, né, ao produtor, e ele tem a opção de fazer ou não, tá? Então é uma economia um pouco mais livre, tá? Vou colocar entre aspas assim, porque ainda, mesmo sendo livre, ela tem certas regulamentações, né? Quando eu falo de liberdade, não é sair fazendo firulagem, não é sair fazendo qualquer coisa por aí. Tem as regras de mercado também, tá? Já numa economia dirigida, o governo, ele toma as decisões importantes acerca da produção e distribuição dos bens e serviços. O Estado possui a maior parte dos meios de produção, é o maior empregador e dirige as atividades da empresa, também chamadas atividades estatais. Tá? Então, numa economia dirigida, tal como é nos países socialistas, comunistas, é o Estado, no caso o governo, que possui a maior parte dos meios de produção. Então, é ele que vai decidir o que vai produzir, para quem que vai atender, tá? Como é a questão, por exemplo, do combustível na Bolívia, né? Não é livre, não é o posto que decide o quanto que ele vai vender e para quem que ele vai vender. É o governo que produz o combustível e diz assim, São Matias, você tem 2.000 litros de combustível porque é o que tem de veículo registrado aí, é o que vocês precisam para poder trabalhar, tá? E sobreviver. Então, é o governo que toma a decisão acerca do que produzir e como que vai ser distribuído os bens e serviços. Já na economia mista, ela combina os dois elementos, tá? E ela tem uma certa direção central. Então, nunca existiu uma economia de mercado pura, embora a Inglaterra do século XIX se aproxime dessa situação. Então, a economia mista, você tem parte do Estado como detentor dos meios produtivos, e a outra parte você tem o próprio país, o próprio empresário detentor desses meios de produção, tá? Então, assim, aqui no Brasil, né, a gente tem uma mistura de economia mista junto com economia de mercado. É uma mista que se aproxima muito da economia de mercado, porque você não tem o governo produzindo, você tem empresas estatais, empresas públicas, né, ou algumas autarquias, mas elas têm também, às vezes, capital. A pública é 100% público, mas você tem as autarquias e a sociedade de economia mista que tem um capital ali meio misturado, né, e parte pública e parte privado, e com isso você tem um certo direcionamento ainda, uma certa predominância aí do público, tá? E mesmo algumas públicas, você tem concessões, você tem terceirizações, publicizações, que são delegações que o Estado faz para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada toque as ações, toque as coisas. Tá? Então, assim, dentro da administração pública, a gente vai falar disso ainda na unidade 4, esses modelos de publicização, tá? Qual que é a diferença de uma publicização para uma terceirização? Terceirização, eu entrego totalmente a gestão financeira e organizacional de determinada ação para a iniciativa privada, e ela que vai se virar com isso, tá? A publicização eu também entrego para a iniciativa privada, mas é uma iniciativa privada que não almeja lucro. Ela pode almejar sobra, mas não lucro, tá? E com isso, eu passo a cobrar desse privado determinados resultados. Então, por exemplo, a gestão de um hospital que ela é publicizada. Então, eu vou passar a gestão desse hospital público para uma empresa, normalmente uma ONG, uma OSS ou uma OCIP, tá?
OSS, Organização Social de Serviço, e OCIP, Organização Social Civil de Interesse Público, tá? E essa organização, ela vai receber por serviço prestado, por demanda. Então, por exemplo, no hospital público, eu contrato um médico, e se ele vai atender 1, 2, 3 pacientes ou 1.000 pacientes, varia de acordo com a demanda. Eu contrato ele por mês, ele recebe um salário mensal, e se ele produzir 1, 10 ou 1.000, ele vai ganhar a mesma coisa. Num contrato publicizado, tá, eu passo a pagar ele mediante o serviço que ele presta. Então, eu pago um valor X por atendimento, eu pago um valor X por uma cirurgia ortopédica, eu passo um valor X por uma cirurgia oncológica, eu tenho uma tabela gigantesca de valores, e eu passo a pagar isso por procedimento, tá? Então, assim, em alguns países isso tem funcionado muito bem, muito bem. Aqui no Brasil, já se tentou fazer isso, e o problema da corrupção faz com que isso fique pagando muito caro por um serviço que não é de qualidade. O Rio de Janeiro tem trabalhado com esse modelo há um bom tempo, e lá, né, o Rio de Janeiro é a personificação quase que da corrupção, e não que outros estados não sejam, né, mas lá é o mais descarado, porque troca gestor e o roubo lá não é de 1.000, 2.000, é de milhões para cima, de meio bilhão para cima, né, e é algo que na teoria funciona muito bem, mas aqui no Brasil ainda não funciona, tá? Eu queria muito que funcionasse, porque ele acaba sendo mais barato, tá? E para a população, ele acaba sendo mais vantajoso, tá? Porque, por exemplo, muitas das filas na saúde que você tem é porque os médicos e a gestão dos hospitais acabam limitando isso. Então, por exemplo, é colocado lá, médico, você vai fazer 20 cirurgias por mês, tá? Mais do que isso, você vai cansar, você pode começar a errar, enfim, tá? E no contrato publicizado, como você paga por serviço, então se você tiver que contratar 5 médicos para zerar uma fila, você vai lá e contrata, tá? Você não vai sobrecarregar tantos médicos, mas você trabalha por produtividade. Então, aqui em Cáceres, o Hospital Regional chegou a funcionar um tempo com um contrato publicizado. O negócio é que, em vez de contratar mais médico, os médicos, eles acabavam assumindo o maior número de pacientes. E teve médico que chegou a realizar mais de 50 cirurgias por mês, ganhando mais de 120 mil reais em um mês, tá? Então, obviamente isso não é bom, isso não é legal, porque a chance dele errar na cirurgia número 40, 45 é muito grande, né? E você não quer que isso aconteça, você quer que contrate mais médico, né? Porque eles vão receber por demanda, por serviço prestado, tá? Então, a gente precisa explicar também como que funciona o mercado, né? Então, os mercados, eles são um mecanismo através do qual os compradores e vendedores se encontram para determinar os preços e trocar produto ou serviço. Então, o mercado, ele praticamente sempre existiu, tá? Desde a época pré-histórica, e obviamente não com a moeda em si, mas você tinha outros meios, né? Você tinha o escambo, que era a troca de mercadoria, né? Você tinha as feiras, né? Que você trocava um produto por outro, e a moeda mesmo, ela passou a ser utilizada formalmente, principalmente a partir dos anos 1200, 1300, com o uso dos metais preciosos, o uso mais intenso dos metais preciosos. Então, os preços em si, eles sempre coordenam as decisões dos produtores e dos consumidores num dado mercado, tá? Preços mais elevados tendem a reduzir as compras dos consumidores e a estimular a produção. Então, um preço mais alto estimula quem produz, opa, eu quero vender, o preço está bom, o preço está lá em cima. Só que, por outro lado, o consumidor fala, não, isso está muito caro, eu posso adiar, eu posso esperar, eu não preciso disso nesse momento. E o contrário disso, né, um preço mais baixo, ele vai estimular o consumo, só que, consequentemente, ele vai retrair a produção, porque quem está produzindo não quer produzir para ganhar pouco, ele quer produzir para ganhar mais, tá? Então, o preço, ele é sempre o ponto de equilíbrio, ou também chamado como fiel da balança do mecanismo de mercado.
é ele que vai garantir o equilíbrio entre a vantajosidade de comprar e a vantajosidade de se ofertar determinado produto ou serviço. Tá? Então, é sempre o preço que vai ser o ponto de equilíbrio para compradores e vendedores. Tá? E, e assim, por que que em alguns países socialistas, alguns países comunistas, você não tem empresa privada, por exemplo, querendo explorar? Por duas razões. Primeiro, que você depende de uma concessão, uma autorização do governo para você poder fazer isso, tá? E isso não é barato, tá? Isso é extremamente caro. E como se já não bastasse o preço muito caro, algumas exigências meio que absurdas de alguns governos, o governo vai falar assim: você vai vender esse produto por no máximo US$ 10, por exemplo. Ele faz as contas, isso custa 15, US$ 20 para ele produzir, ele não vai gastar 15, 20 para produzir e vender por 10, tá? Correndo o risco ainda de do governo ir lá e tomar toda a produção dele, fazer um confisco, né? Então você não tem segurança jurídica, principalmente, nenhuma, tá? E os mercados, eles não proporcionam necessariamente uma repartição justa do rendimento, principalmente nos modelos capitalistas. Eles podem dar origem a níveis inaceitáveis de desigualdade e rendimento. Então, muitas cidades, elas surgem ao redor de um empreendimento, ao redor de uma indústria, ao redor de um comércio, tá? Ao redor de uma fazenda. Então, muitas vezes você tem lá né, uma determinada cidade onde você... Vou pegar o caso ali de Nova Olímpia, né, que é uma cidade praticamente usineira, né, por conta das usinas de etanol e açúcar que fica ali na região, né. E você vê, assim, que é uma cidade que, apesar de ter tido um pequeno crescimento nos últimos anos, ainda assim é uma cidade altamente dependente da usina, né, das usinas, e, e não necessariamente a distribuição, apesar de ser algumas até cooperativa, essa distribuição ela ocorre de maneira igualitária, tá? Então, normalmente, quem é o detentor do capital, ele tem sim um rendimento muito maior do que quem de fato produz para ele, tá? E aí, os governos eles atuam com medidas no sentido de corrigir essas injustiças, usando algumas ferramentas, como, por exemplo, o poder dos impostos e da política fiscal, que a gente vai discutir também um pouco mais na unidade 4, tá? E também, para promover o crescimento econômico de longo prazo e a produtividade, ele usa o poder das taxas de juros e da política monetária, tá? Então, o poder dos impostos, ele vem, por exemplo, do imposto de renda, né, de que quanto mais você ganha, mais imposto você paga, tá? É o regime progressivo que a gente chama. A política fiscal também, né? Ela é algo que pode mudar, por exemplo, de estado para estado, de região para região, tá? A região, por exemplo, de São Paulo, que é uma região sudeste, é uma das regiões mais ricas do país, né? Por quê? Porque boa parte da produção do país concentra na região sudeste, tá? Já a região do Nordeste é uma das mais pobres do país, porque é uma região que vive basicamente do turismo e é uma região que tem poucas indústrias. Você não tem, né, o agro lá porque você não tem como plantar, porque não chove, né, chove muito pouco. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que onde o agro está, acaba gerando uma certa riqueza, né, maior do que regiões onde você não tem o agro, a indústria, né, e outras empresas que movimentam bastante a economia, né? Então, numa situação dessa de pandemia, não pode fazer turismo, né? E isso para o agro não impacta tanto, para a indústria impacta, mas não impacta tanto, tá? Ah, o poder das taxas de juros e a política monetária, ela se reflete principalmente nas importações e exportações, e a política monetária, ela envolve, por exemplo, a fixação ou a ancoragem da nossa moeda, que é o real, em comparação com outras moedas como o dólar e o euro, tá? Então, por exemplo, o fato de você ter um real
a R$ 5,20, R$ 5,30, como está hoje, eu não tenho acompanhado certinho, isso significa que o nosso produto lá fora fica mais barato, tá? Porque você desvaloriza a moeda e, às vezes, o nosso produto é mais barato não porque o processo produtivo foi eficiente, mas porque a política monetária de desvalorizar a moeda torna esse produto mais barato. Então, se você dolarizar, digamos assim, todo o processo produtivo, trazer a uma única moeda todo o custo, às vezes o nosso custo ele é muito mais caro do que um produto lá fora, tá? Só que o fato da nossa moeda estar desvalorizada faz com que o nosso produto aqui fique mais barato, favorecendo as exportações. Se fosse o contrário, se a nossa moeda fosse valorizada, né, fosse R$ 1, $1, né, você teria um encarecimento, aí você favoreceria as importações. Então você passaria a comprar mais esses produtos lá de fora, né, e não produzir tanto aqui no Brasil. Mas, professor, isso para o público, comprar de fora talvez não seria mais barato, né? Em tese, sim, tá? O problema é que se a gente compra esses produtos de fora, aonde que o trabalhador do Brasil vai trabalhar? Ele não vai lá para fora para trabalhar, tá? Então, esse é o grande problema. Então, você favorecer as exportações, você querer que você fabrique aqui no Brasil para vender para fora, é estrategicamente colocado como uma das maneiras de você reduzir o desemprego. E tá aí o grande problema, tá? Hoje você tem uma política de favorecer a indústria nacional para a exportação, que está vindo da política monetária, que está vindo de uma desvalorização da moeda. Só que isso não adianta, não tem efeito por si só se você tem uma alta carga tributária em imposto interno, se você tem uma alta carga tributária em cima da folha de pagamento, tá? E isso acaba anulando quase que o efeito da exportação, tá? Então o preço acaba subindo por altos impostos e por encargos em cima da folha de pagamento, e aí por mais que você desvalorize a sua moeda, você acaba ainda assim não sendo tão competitivo. Então a gente, né, como eu falei, vai discutir isso com uma certa profundidade na unidade 4, mas só para introduzir, para vocês já irem pensando. E existe um negócio chamado também de concorrência perfeita, que é um mercado onde nenhuma empresa ou consumidor é suficientemente forte para afetar o preço de mercado. Então, essa concorrência perfeita raramente acontece, tá? Por quê? Porque aqui no Brasil, você não tem tantas empresas assim que produz, né? Porque uma empresa nova, normalmente ela não quer entrar chutando mercado, não quer entrar, né, assim, competindo, não tem uma outra empresa que seja inicialmente grande para competir com uma outra grande, tá? E você também até pode ter um consumidor um pouco mais organizado, mas ainda assim você não consegue afetar tanto o preço desse produto no mercado. Então, como eu falei, nessa pandemia, apesar das pessoas estarem ficando mais em casa e consumindo até um pouco mais de bebida alcoólica em casa, ainda assim as vendas de bebida alcoólica despencaram, tá? E mesmo assim, o que, que a indústria fez? Ela readequou a produção, ela diminuiu a produção. Então ela fez um pouco de demissão, ela demitiu um pouco de gente, ela demitiu um pouco a compra de insumos, reduziu a compra de insumos, e ela equilibrou a produção, né? Então ela sabe mais ou menos o quanto está sendo vendido, ela sabe o que, que ela tem de estoque, ela sabe o quanto que ela tem que produzir. Então ela se ajusta dando férias coletivas, ela se ajusta reduzindo o custo, ela se ajusta de várias outras maneiras, tá? Mas ainda assim o mercado falha, tá? Quando não existe uma concorrência perfeita, no caso de monopólios, tá? Então, o que, que é um monopólio? É quando você tem apenas uma única empresa ou uma única indústria que fabrica determinado produto ou serviço. Então, você é meio que obrigado a cair nessa, como é que eu posso dizer assim? Você é meio que obrigado a comprar dessa empresa, tá? E você está sujeito ao preço que essa empresa pratica, tá? Então, no caso de monopólio, tem algumas empresas, algumas indústrias no Brasil, que é só ela que fabrica ou que comercializa determinado produto. Nesse caso, o governo intervém limitando o preço de venda desse produto. Então, aqui no Brasil existe uma empresa chamada White Martins,
que ela comercializa alguns tipos de gases, principalmente oxigênio líquido. Vocês já devem ter visto o caminhão dela aí pela estrada, tá? E é só ela que trabalha com esse tipo de produto aqui no Brasil. Então ela tem um monopólio, só ela que tem esse produto, então ela está sujeita ao o preço final dela, quem vai determinar é o governo, tá? E aí toda vez que ela precisa reajustar preço, ela precisa comprovar aumento de custo, ela precisa comprovar, justificar, na verdade, porque o dólar subiu, né, e tal mercadoria, tal insumo de produção eu importo, a mão de obra subiu, né, enfim, ela tem que apresentar que o custo dela aumentou, né, para ela poder ter a contrapartida, a autorização para poder vender um pouco mais caro. Os mercados também falham quando tem algum tipo de externalidade, por exemplo, a poluição, a falta de chuva, por exemplo, uma pandemia, tá? Então, quando você tem essas externalidades, o que é uma externalidade? Era algo que tinha uma mínima chance de acontecer e aconteceu, tá? Então, por exemplo, a falta de chuva vai afetar a distribuição de água, vai causar mortandade de peixe, porque vai ter, né, menos água e mais peixe, acaba faltando oxigênio na água. A poluição vai afetar, por exemplo, um trabalhador que pode ficar doente, você pode ter problemas ambientais decorrentes dessa poluição, entre outros. Tá? E também os mercados falham quando há essas imprevisibilidades que acabam acontecendo, tá? Mesmo que tenha uma condição remota mínima, tá? Um terceiro ponto que a gente precisa falar também é sobre o comércio, o dinheiro e o capital. Então, uma economia moderna, ela depende de condições especiais para se tornar muito produtiva. A divisão do trabalho e os bens de capital especializado permite os indivíduos terem capacidades elevadas em determinadas áreas. Então, aqui no nosso país, por exemplo, a água, que não é um bem tão escasso assim, né, ela dá vantagem para a gente e ela dá determinadas. Ajuda, na verdade, em determinados fatores de produção a reduzir o custo. Tá? Também a mão de obra aqui no Brasil, ela ainda não é tão especializada assim. Acho que menos de 4, 5% da população tem ensino superior, então não é uma mão de obra qualificada. E por não ser uma mão de obra qualificada, ela tende a ter um custo, um preço de salário menor, tá? Ainda que os outros encargos acabam aumentando esse custo, né? Às vezes o FGTS, a contribuição social, alguns encargos que são vinculados direto à folha de pagamento, tá? Mas ainda assim, você tem algumas capacidades elevadas como você produzir um custo um pouco menor. E a especialização, ela dá origem, a divisão do trabalho, a especialização, ela dá origem a níveis elevados de eficiência, como foi o caso da produção do Ford que eu citei para vocês. A partir do momento que você especializa determinada mão de obra, você tem uma solução e um problema. A solução é que ele fica muito mais produtivo. Como o trabalho fica mais mecânico e mais rotineiro, ele faz aquilo tão bem, mas tão bem, que ele acaba trabalhando por 2, por 3 ao mesmo tempo. Tá? O problema disso é que essa mão de obra muito especializada, já que ele trabalha por 2 ou 3, então eu não preciso contratar 3, eu contrato um muito bom. E isso acaba gerando desemprego. Tá? E a produção em grande escala torna possível o comércio de maneira eficiente. Tá? O dinheiro permite que o comércio se faça rápido e eficientemente. Um sofisticado sistema financeiro é crucial para transformar as poupanças de alguns nos bens de capital dos outros. Então, o fato, por exemplo, de eu ter uma mão de obra, uma pessoa que trabalha por 3, faz com que eu acabe gerando, né, e essa pessoa ganhe mais, porque ela vai estar trabalhando um pouco a mais, tá? Em contrapartida, eu acabo enriquecendo muito mais quem é o detentor do capital, porque em vez de ele pagar 3, ele está pagando 1, tá? Então, o que normalmente acontece? Quando você tem as indústrias, o comércio em si, trabalhando com esse nível elevado de eficiência, vamos supor que essa pessoa ganharia
um salário mínimo, né, pelo trabalho que ela desenvolve. Normalmente ela ganharia um salário mínimo. Aí, são 3 pessoas que ganham o salário mínimo que fazem esse trabalho. Aí a empresa descobre um novo método de produção, ela acaba, né, optando por trabalhar a eficiência, por otimizar isso, e ela fala o seguinte, né, fulano, você ganha um salário mínimo, eu vou te pagar 50% a mais, mas você vai fazer o trabalho daqueles outros seus 2 colegas, tá? Porque eu vou demitir eles e você precisa trabalhar pelos 3. Muito provavelmente a pessoa vai topar, porque o salário dela está aumentando, né? Às vezes não é uma decisão que cabe a ela, se ela não topar, ela vai ser um dos 3 demitidos, e ela acaba topando. Então, com isso, por exemplo, por mais que ela ganhe 50% a mais, mas a empresa está ganhando 150% a mais na economia das outras 2 pessoas, tá? Então, é por isso que muitas vezes essa distribuição, essa especialização, ela, do ponto de vista do capital, ela é boa, né? Só que do ponto de vista social, não é, tá? E no mundo real, né, qual que é o papel econômico do governo nisso tudo? Então, no mundo real, nenhuma economia está efetivamente de acordo com um mundo perfeito, ideal, né? E essas economias, elas estão sujeitas a um conceito que a gente chama de mão invisível, tá? A gente acho que até comentou um pouquinho nas aulas anteriores, né, sobre esse conceito da mão invisível. Relembrando aqui o que seria essa mão invisível. É justamente o fator de mercado, tá? Que muitas vezes influencia em algumas decisões e comportamento das pessoas e que pode fazer, na verdade, algo que é teórico mudar totalmente de sentido, mudar totalmente de rumo. Tá? Então, as economias, elas não funcionam de maneira perfeita. A mão invisível faz com que as economias estejam sujeitas às imperfeições, que levam a algumas doenças, alguns problemas, tais como a poluição excessiva, o desemprego extremo, né? E também a extrema riqueza e a extrema pobreza. Então, se você pegar vários países aí que cresceram a sua economia muito rapidamente, pode observar que também o crescimento da desigualdade econômica foi muito grande. Então, às vezes um país está lá com o PIB lá em cima, mas você não vê esse PIB chegando na população. Muitas vezes você vê a população empobrecendo, a população passando cada vez mais fome e dependendo cada vez mais desse emprego que explora exageradamente essa mão de obra, tá? Então, por isso que nenhum governo se mantém totalmente afastado da economia. Né? Os governos numa economia de mercado, eles têm 3 funções econômicas principais. O aumento da eficiência, então ele procura aumentar isso sem, de fato, promover a desigualdade, né? E o estímulo do crescimento e da estabilidade macroeconômica. Então, e isso acontece de que maneira? Qual seria a maneira ideal de você ter esse crescimento econômico? É um crescimento que ele acontece tal como fosse uma escadinha, tá? Você cresce e você nivela um pouco. Você cresce mais um pouco e nivela mais um pouco, tá? Você vai crescendo igual como se estivesse subindo um degrau. Você vai crescendo aos poucos, tá? E dentro de metas e um planejamento muito bem feito. Quando você cresce muito rápido, qual que é a consequência desse crescimento rápido? É justamente a falta de controle e provavelmente esse crescimento rápido ele se dá por conta da desigualdade. Tá? Então, quando a desigualdade é para o lado, por exemplo, da empresa, né, que o trabalhador está sendo beneficiado, isso acaba muitas vezes quebrando a empresa. Quando a desigualdade é para o lado do trabalhador, isso enriquece muito a empresa e acaba quebrando o trabalhador. Tá? Então, por isso que esse crescimento ele tem sempre que ser ajustado e o papel do governo é justamente fazer com que essa mão invisível interfira o menos possível na economia, tá? Porque ela é o fator de imprevisibilidade na gestão econômica. Né? Então, a gente já falou da eficiência, né? E o governo ele consegue aumentar a eficiência ao promover a concorrência, ao combater as externalidades, como a poluição, e também ao fornecer bens públicos. Quando a gente fala de fornecimento de bens públicos, a gente está falando do governo fazer investimentos, tá? Do governo, por exemplo, fazer
Vou pegar um caso aqui que é muito comum, que acontece bastante. Tem vários prefeitos, governadores e algumas políticas públicas do governo federal que ajuda, por exemplo, nas cooperativas de leite. Né? Então, o governo ele dá o resfriador, ele dá a capacitação, ele ensina como produzir o leite, como agregar valor no leite, né? E aí o governo dá toda uma infraestrutura para que essas pessoas possam trabalhar. Muitas vezes ele constrói lá um galpão, né, uma ordenhadeira mecânica que é coletiva, né? Enfim. Então, o governo ajuda promovendo dessa maneira. E quando a gente fala de promover a concorrência, é no sentido dele não fomentar os monopólios, mas justamente pelo contrário, é dele combater os monopólios e dele incentivar que as pessoas criem as suas empresas, construam as suas empresas e passem a competir entre si de maneira justa e harmoniosa. E os mercados, eles falham na alocação eficiente de recursos quando existe a concorrência imperfeita ou externalidade. Então, uma pandemia como essa fez com que os preços ficassem totalmente fora de controle. Né? Alguns preços dobrassem, alguns preços subissem de forma exagerada, né? E aí por várias razões. Né? Várias empresas tendo o seu custo aumentado por conta de perda de funcionário, por conta de empresa fechada, 15, 20 dias aí por causa de lockdown. Você tem também algumas que tiveram que parar de produzir porque o funcionamento dela gerava aglomeração, né? Então, vocês estão vendo aí vários casos de frigorífico que tiveram boa parte dos colaboradores contaminados, né, entre outras questões, tá? E a concorrência imperfeita, como o monopólio, origina preços elevados, né, e níveis de produção muito baixos. Externalidades ocorrem quando empresas ou indivíduos impõem custos ou benefícios a outros que estão fora aí do mercado. Então, os governos eles podem regular as atividades ou fixar as restrições antitruste ao comportamento das empresas para combater a concorrência perfeita. Tá? Essas restrições antitruste, o antitruste, na verdade, a política antitruste, é aquela política que combate os monopólios, que combate cartel, tá? Então, essas ações, elas se originaram lá nos Estados Unidos, quando eles começaram a crescer muito com algumas empresas, algumas indústrias, e essas políticas antitruste é justamente para evitar que você tenha uma grande empresa só funcionando e com isso acabe não tendo a competição local. Então, eu vou citar algum exemplo aqui, tá? A JBS, ela veio durante os anos de 2006 até 2012, na verdade 2014, 2006 e 2014, a JBS teve uma expansão muito grande, tá? Subsidiada por dinheiro público, tá? Do Banco Central. Vocês viram vários casos de corrupção aí no governo Lula, no governo Temer, tá? A JBS, ela foi uma empresa que pegou dinheiro público, tá? E comprou vários pequenos frigoríficos locais, regionais, tá? E com isso, ela acabou se fortalecendo, ela acabou virando quase que um monopólio, tá? na área de carne, e acabou, muitas vezes ela comprava aquele frigorífico de pequeno, médio porte naquela cidade e fechava ele. Ela comprava e fechava, como aconteceu aqui em Cáceres. Tá? Ela comprou, ele funcionou acho que 6 meses, 8 meses, como sendo JBS, e depois fechou. Né? E Cáceres é a cidade, geralmente reveza com Juara como a capital do gado, né? Assim, no sentido de que tem o maior rebanho bovino do estado, e muitas vezes esse maior rebanho bovino é quase que o maior rebanho bovino do país. Aí você tem uma cidade que tem o maior rebanho bovino e não tem um frigorífico para atender, né? Então, esse tipo de ação, né, muitas vezes ele é prejudicial para a economia, porque aqui em Cáceres foram mais de 700 pessoas que foram demitidas, tá? Quase aí assim, se você colocar em termos de percentual da população aí, chegou quase a 1% perdão, 1% não, 0,1%, né, da população, e isso é muito ruim, tá? Aliás, 1% da população, né, e isso é muito ruim. Então, quando você tem esse tipo de situação, isso acaba ficando muito prejudicial
Você tem, por exemplo, a Odebrecht, que pegou obra em tudo quanto é canto do país, tá? E essas obras que ela pegou, ela tirou de empresas pequenas de engenharia que estavam começando, que estavam crescendo, e essas empresas sem obra para tocar, elas acabaram quebrando também, né? E a JB e a Odebrecht não conseguiu tocar essas obras, então ela não deixou outras empresas pequenas tocarem e ela não teve condição de tocar. Na época dos anos 2012, 13, que foi perto da Copa do Mundo, eu estava como diretor do campus de Cáceres e a gente tinha que licitar algumas obras e não tinha empresa para participar porque todas essas empresas menores estavam subcontratadas pelas empresas maiores, a Galvão e Sanches, a Odebrecht, que ganharam aquelas obras da Copa do Mundo. Né? Então, essas empresas maiores subcontrataram as menores e elas, né, assim, chegou numa época que você não tinha quem participasse de licitação porque as empresas já estavam envolvidas com muita obra por aí. Tá? E grande parte dessas obras não finalizadas. Então, o papel do governo também é de promover a equidade, né? Então, o governo promove a equidade ao usar os impostos progressivos e programas de despesa para redistribuir o rendimento de grupos específicos através dos programas sociais, né? Então, ele tira um dinheiro do imposto de renda, que é quem ganhou muito, e distribui, por exemplo, isso lá no Bolsa Família, que é quem ganhou pouco, quem vive abaixo da renda mínima no Brasil, tá? E os governos também podem estimular o crescimento econômico e da estabilidade de preço através da política orçamentária, ou seja, dos impostos, e da regulamentação monetária, que é das taxas de juro. Né? Então, a gente saiu de uma Selic. O que é a Selic? É a taxa básica de juros. A gente também vai falar dela na unidade 4. Então, é essa taxa básica de juro que serve de referência para banco, né, para investidores aplicarem o dinheiro. Então, quando você. Hoje a taxa de juros acho que está próxima de 2%, mas ela chegou em 2015 a próximo de 13% ou 14%. Tá? Eu não estou com um dado preciso aqui, porque a gente vai discutir isso na unidade 4. E aí, o que isso diz para a gente? Uma taxa de juro básico mais elevado faz com que eu coloque o dinheiro no banco. E o banco pega esse dinheiro para trabalhar emprestando para outras pessoas numa taxa muito maior. Tá? Quando eu tenho uma taxa de juro baixa, igual está hoje, significa que eu não compensa botar no banco, compensa botar esse dinheiro no mercado local, numa empresa, né? Algo que eu vou ter um retorno um pouco mais rápido e maior. Tá? Então, uma taxa de juro alta, ela muitas vezes acaba freando a economia para que as pessoas não injetem dinheiro diretamente na economia. Uma taxa de juro mais baixa, igual está hoje, você quer que esse dinheiro seja injetado mais rapidamente, mais diretamente na economia, tá? E não tanto nos bancos. Então, é uma política de governo, tá? Justamente para fomentar a economia, para que esse dinheiro fique mais aplicado, né? Para que um juro mais baixo, o financiamento vai ser mais baixo, né? Eu quero comprar uma casa, o juro vai ser menor. Quero comprar um carro, o juro vai ser menor, tá? Então, hoje a taxa básica de juros muito baixa, igual está em torno de 2%, é um sinal de que o governo quer que a economia se aqueça, que as pessoas gastem o dinheiro localmente e não deixando ele parado, aplicado no banco, tá? E aí, para a gente fechar, tá? Então, aqui tem um quadro resumo, tá? Quando tem as falhas de economia de mercado, quando o governo intervém, alguns exemplos. Então, você tem ineficiência quando ocorre monopólio, externalidade, quando os bens públicos falham, né? A intervenção do governo, quando tem monopólio, é incentivar a concorrência, fazendo, por exemplo, uma lei antitruste, né, que significa, por exemplo, JBS, você não pode mais comprar outras empresas e você não pode mais continuar existindo como uma só, você tem que dividir em duas ou três, tá? Para não ser os mesmos donos, as mesmas pessoas tomando a decisão. Uma externalidade, o governo intervém diretamente no mercado com uma lei antipoluição. Por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, eu sei que o governo do estado fixou alguns preços máximos de medicamento por conta da pandemia, que os preços estavam subindo muito, muito rapidamente. Tá? E bens públicos, né, apoiando as atividades de beneficência, como, por exemplo, o sistema de orientação, promoção da educação pública. Da desigualdade, você tem a redistribuição de rendimento,
Então, um exemplo é o imposto progressivo sobre rendimento e a riqueza de programas de apoio ao rendimento, e alguns problemas econômicos, né, como, por exemplo, a inflação e desemprego elevado, que você pode combater isso através das políticas monetárias, alterando a taxa de juro, tá? Né, e, por exemplo, situações de crescimento econômico lento, você pode estimular o crescimento, melhorando a eficiência da administração fiscal, aumentando a poupança nacional e reduzindo o déficit fiscal, tá? Então, são esses alguns exemplos, tá, do papel econômico do governo, que a gente vai discutir isso mais detalhadamente na unidade 4, tá? E na próxima aula, que é do dia 26, né, deixa eu confirmar aqui no calendário certinho, que é na próxima quarta-feira, isso, tá, que é na próxima quarta-feira. Então, a gente tem algumas situações em que a gente vai ver o ponto de equilíbrio da oferta e da demanda, tá? De como isso, o mercado se autorregula sem depender tanto do governo. Então, aqui a gente falou do como é o papel do governo na economia, e na próxima aula a gente vai ver como é que a economia se regula sem depender tanto assim do governo. Ou mesmo com a economia se regula quando o governo às vezes intervém, tá? Então, queria ver se tem alguma dúvida, ver se tem algum questionamento aqui. Pode ser dúvida do questionário também, das nossas atividades. Não sei se é o frio, mas o pessoal ficou mais quieto hoje, né? Oi, Deli. Professor, bom dia. Bom dia. Sobre dia 26, o senhor está falando da nossa aula, mas o senhor falou também da prova, né? Que na prova será no dia 26. E como que será essa prova? Será questionário também? Não, é dia 16. A nossa prova mesmo é dia 16, tá? Seria Ah, tá. a partir de amanhã já começa a abrir o prazo da atividade 2, que é aquela atividade em grupo, tá? Ah, sim. Uhum. Tá, Então, eu vou fazer, para a atividade 2, que abre amanhã, eu vou fazer um textinho para postar no grupo do Whats, tá? E por e-mail também, porque eu sei que nem todo mundo tem alunos de fora que não está no grupo do Whats. Eu vou fazer um textinho apresentando, explicando certinho o trabalho, o que tem que fazer, tá? Apesar de que já tem alguns grupos que já iniciaram, né? Só não conseguiram postar ainda. Mas a nossa prova vai ser dia 16, né? E eu vou falar mais dela, eu vou fazer uns slides de revisão, vou fazer uma aula de revisão, tá? O João Paulo está pedindo aqui para ser adicionado no grupo, tá? João, eu tenho mandado no grupo e tenho mandado por e-mail também, tá? Mas quem é o líder aí da turma do Matutino e puder adicionar, tá? Pelo menos provisoriamente, até a disciplina acabar até setembro, depois o pessoal que é de fora pode né, ser removido do grupo, tá? Certo, Deli? Certo, professor. Tá, joia. É porque nós estamos com muito problema de internet aqui, então tá falhando muito, tá Ah, travando muito aqui em Sapezal, não sei qual, já estão tentando resolver isso. Campos de Julho teve uns alunos que me reclamou também, né? Acho que por causa do vento aí, por conta do tempo hoje, me falaram que a internet está bem ruim mesmo. Mas eu tô com um retorno aqui que eu tô olhando no tablet, e pelo menos até aqui não tá travando, não tá tendo problema. Então, caso ficou muito ruim aí a aula hoje, pode olhar depois a gravação que vai estar boa, tá? Sim, Tá, deixa eu ver, a Maviane perguntou aqui, aquela atividade em grupo para resolver os casos. Então, a Maviane, ela começa dia 22 de agosto, amanhã, né? Tem até o dia 3 de setembro. Então, tem aí quase 10 dias, mais ou menos, tá? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quase 12 dias para fazer ela, tá? E ela não é tão complexa, oh meu Deus, complexa, tá? Dá para fazer tranquilo em grupo, e tem aí esses
12 dias aí para fazer ela, tá? O Lucas está perguntando aqui, né, se existe uma turma do noturno da mesma disciplina. Sim, Lucas, é porque essa turma são duas, tá? Tem uma que é do matutino e tem uma que é do noturno. Só que teve um problema nas matrículas, que não aparecia para o aluno qual turma que era, se era a 1, que seria o matutino, e a 2 do noturno, tá? Mas como a aula está repetindo sempre de manhã à noite, caso vocês queiram assistir a aula da noite também, tá? Que vai ser a mesma aula de hoje, é o mesmo link. É só pegar e por volta das 19 horas entrar também, tá? Falar, eu não quero assistir gravado, eu quero assistir ao vivo de novo. É só entrar nela, 7 horas da noite, que vai ser a mesma aula, né, muda um pouquinho os exemplos, muda um pouquinho a ordem aqui, né, porque nem sempre é o mesmo, depende da interação, mas a aula praticamente é a mesma, tá? Então fica o convite aí, quem quiser assistir da parte da noite, fica à vontade também, tá? Então acho que é isso, pessoal, não estou vendo aqui mais nenhuma dúvida, tá? Se tiver, pode mandar no WhatsApp, tá? Só relembrando que todo mundo tem o direito a 2 tentativas e que não sei por qual razão eu abri um chamado ontem, alguns alunos que fizeram a primeira tentativa não estão conseguindo fazer a segunda. Então, caso isso esteja acontecendo com você, é só me mandar um WhatsApp aqui no privado, vou deixar o celular aqui no chat de novo, tá? Meu celular. Professor, não estou conseguindo entrar aqui e fazer a segunda tentativa, porque o sistema disse que eu já fiz as minhas 2 tentativas. Então, pode me chamar aqui no WhatsApp, que eu gero um questionário para vocês me responderem, tá? Aí eu vou corrigir manual e essa nota desse questionário manual eu posto até amanhã, certo? Então, deixa eu parar aqui a gravação. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, pode estar mandando aí para mim. E quem não fez o questionário ainda, não esqueçam de fazer, porque eu não vou prorrogar o prazo, tá? Ele encerra hoje à noite. Não deixa também para fazer às 23 horas, porque é nessa hora que a internet cai, que o sistema cai, tá? Para a gente não ter problema. Então, um bom dia para todo mundo, tá? E aproveitem esse friozinho, que é acho que vai ser o último do ano aí pra gente, joia?